Olá! Essa é a história de um milionário tímido e uma professora corajosa. Tinha uma manhã fria, onde a cidade despertava devagar, envolta em um nevoeiro leve que parecia esconder tantos segredos das ruas ricas quanto as dores das vielas pobres. Isabela ajustava a bolsa no ombro enquanto caminhava apressada pelas calçadas estreitas do bairro onde vivia. As casas simples, algumas com pintura descascada, outras sustentadas por improvisos, eram um retrato da vida dura que carregava desde pequena. Apesar disso, havia em seus olhos uma força quase inexplicável. Uma determinação que vinha da necessidade de sustentar a mãe enferma e o irmão mais novo, Tiago, de apenas 12 anos. Isabela era professora em uma escola pública próxima, onde enfrentava salas cheias e recursos escassos. Ainda assim, fazia do pouco um muito, porque acreditava que a educação podia abrir portas. Muitas vezes, deixava de comprar algo para si para garantir que Tiago tivesse livros novos ou que sua mãe tivesse remédios. Sua vida era marcada por renúncias, mas também por uma esperança teimosa que a impedia de desistir. Enquanto caminhava rumo à escola, cruzava com vizinhos que a cumprimentavam com respeito. Todos sabiam que Isabela era uma jovem diferente, doce, humilde, mas de uma dignidade que ninguém podia negar. O coração, porém, estava cansado. Quantas vezes ela se perguntava se conseguiria sustentar tanto peso sozinha? Do outro lado da cidade, em uma região onde os muros eram altos e as ruas largas exibiam jardins impecáveis, Rafael Monteiro já estava em sua rotina. Milionário jovem, herdeiro de uma das maiores construtoras do país, vivia cercado por luxo, mas envolto em silêncio. A mansão onde morava impressionava qualquer visitante. Paredes de vidro, mármore importado, piscinas cintilantes, quadros raros e corredores extensos. Mas apesar de toda a grandiosidade, havia um vazio no ar. Rafael era conhecido nos negócios por sua inteligência fria e capacidade de transformar qualquer projeto em ouro. Mas, fora do mundo corporativo, era tímido, introspectivo, quase inacessível. Não era visto em festas nem em jantares luxuosos como outros de sua posição. Preferia se trancar no escritório ou passar horas na biblioteca da mansão, cercado de livros. Seu coração, até então, parecia não conhecer outro ritmo além da solidão. O destino, no entanto, raramente pergunta se estamos prontos. E naquele dia, um acontecimento inesperado mudaria tudo. Isabela, ao sair da escola mais tarde, caminhava apressada para pegar o ônibus de volta para casa. O trânsito estava intenso, buzinas e motores criavam uma sinfonia caótica. Foi ao atravessar uma avenida movimentada que o imprevisto aconteceu. Um carro de luxo em alta velocidade desviou de outro veículo e perdeu o controle por alguns segundos. Isabela, que atravessava na faixa, parou em choque diante dos faróis que se aproximavam. De dentro, desceu um homem alto, de terno impecável, o rosto sério marcado por traços firmes, mas os olhos denunciavam o susto. Era Rafael Monteiro. Ele caminhou até ela sem saber como reagir. Eu quase a atropelei. Está bem? Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Isabela, ainda tentando recuperar o ar, respondeu com firmeza. Estou bem, mas precisa ter mais cuidado. Nem todos têm para onde correr. Houve um silêncio estranho. Rafael, acostumado a pessoas que sempre o tratavam com reverência ou interesse, ficou desconcertado com a resposta direta daquela jovem simples. Quis dizer algo mais, mas as palavras não vieram. Apenas a observou se afastar, com passos ainda trêmulos, mas firmes, enquanto o coração dele, inexplicavelmente, acelerava. Naquela noite, Isabela chegou em casa cansada, contando o ocorrido para a mãe e para Tiago, que a escutavam atentos. Tiago, com os olhos brilhando de curiosidade, perguntou: E o carro, mana? Era chique? Ela sorriu, apesar do nervosismo. Era, mas carro nenhum paga o susto que passei. Do outro lado da cidade, Rafael não conseguiu dormir.
A imagem da jovem diante de seu carro, os olhos dela encarando-o sem medo, a firmeza das palavras, tudo ecoava em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, ele se pegou pensando em alguém fora do mundo dos negócios. Os dias seguintes trouxeram mais encontros inesperados. Como se o destino quisesse insistir, os caminhos deles se cruzaram novamente, dessa vez em circunstâncias diferentes. Isabela havia sido chamada para dar aulas de reforço em um projeto social patrocinado por uma das empresas de Rafael. Quando chegou ao local, simples, mas organizado, não imaginava que o homem que quase a atropelara era o responsável por financiar aquele espaço. Quando Rafael entrou no salão para uma visita de rotina, seus olhares se encontraram. Isabela regalou os olhos por um instante, surpresa. Ele, por sua vez, sentiu o mesmo frio na barriga que o perseguia desde aquele dia na avenida. "Você trabalha aqui?" "Dou aulas de reforço para as crianças", respondeu sem se intimidar. E foi assim que a história deles começou a se entrelaçar de maneira mais profunda. Isabela não entendia por que aquele homem tão sério e distante lhe causava tanto incômodo e curiosidade ao mesmo tempo. Rafael, por sua vez, descobria em si sentimentos que nunca tivera coragem de admitir. Era como se, diante dela, sua timidez perdesse parte da armadura. Mas, em uma cidade onde as diferenças sociais são abismos, será que um milionário recluso e uma jovem professora humilde poderiam escrever a própria história? O destino já havia dado o primeiro empurrão, mas os obstáculos estavam apenas começando. Os dias que se seguiram ao reencontro pareciam estranhamente diferentes para Rafael e Isabela. Para ela, a rotina na escola e em casa seguia como sempre, entre o cuidado com a mãe e a atenção ao irmão, mas havia algo novo que insistia em invadir seus pensamentos. Aquele homem que quase mudara sua vida em segundos e que agora surgia em um projeto social como alguém inesperadamente presente. Para ele, o impacto era ainda mais intenso. Rafael, acostumado a uma vida de compromissos calculados e interações frias, via-se inquieto com a lembrança daquela jovem de olhos firmes e postura simples, mas de uma coragem que ele não conhecia em ninguém do seu círculo. Na noite em que voltara do projeto social, Rafael caminhou sozinho pela mansão silenciosa. Os corredores longos, iluminados por luzes suaves, mais pareciam um labirinto de memórias vazias. O som dos próprios passos ecoava e o silêncio o incomodava. Sentou-se na biblioteca, cercado por centenas de livros, e se pegou pensando no contraste gritante entre a vida dele e a dela. Como podia alguém que não tinha nada transmitir uma presença tão marcante? Ele tinha tudo, mas nunca se sentiu completo. Ela, que vivia com tão pouco, parecia carregar uma riqueza invisível. Isabela, por sua vez, naquela mesma noite preparava o jantar simples para a mãe e o irmão. O cheiro de arroz e feijão se misturava ao riso de Tiago que contava sobre as brincadeiras da rua. O coração dela, ainda que pesado com preocupações, aquecia-se nos pequenos momentos. Mas, em silêncio, lembrava-se do olhar de Rafael. Não sabia explicar por que aquilo lhe causava desconforto e, ao mesmo tempo, uma estranha curiosidade. O destino parecia conspirar para aproximá-los. Rafael, apesar de tímido, encontrou motivos para visitar o projeto social com mais frequência. Oficialmente, ia verificar relatórios e conversar com os coordenadores. Mas, na verdade, sua atenção sempre acabava voltada para Isabela, que dedicava horas às crianças com paciência e ternura. Ele a observava de longe, sem coragem de se aproximar demais. Não queria parecer invasivo. Ainda assim, cada gesto dela o fascinava. A forma como sorria para os alunos, a maneira como explicava cada lição com calma, o brilho nos olhos ao ver uma criança compreender algo pela primeira vez. Foi numa tarde chuvosa que o acaso lhes dera a primeira conversa mais longa. O telhado do prédio do projeto apresentaram uma goteira e Isabela, preocupada com os livros das crianças, tentava improvisar baldes e panos. Rafael, ao perceber a cena, aproximou-se sem pensar. "Vai acabar se molhando toda desse jeito", disse, estendendo-lhe uma lona que encontrara em um depósito. Isabela o olhou surpresa, não esperava que aquele homem tão sério e distante viesse ajudar em algo tão simples. "E você? Não parece acostumado a carregar lonas", retrucou com um sorriso discreto. Ele ficou sem jeito, mas retribuiu o sorriso, ainda que tímido. "Talvez não esteja, mas quero aprender."
Aquela troca de palavras, tão pequena e despretensiosa, foi suficiente para quebrar uma barreira. Isabela percebeu que por trás da postura séria havia alguém tentando se aproximar, alguém que talvez não soubesse como. Rafael, por sua vez, sentiu-se mais humano do que em qualquer reunião de negócios. As semanas seguintes foram marcadas por encontros frequentes no projeto. Aos poucos, conversas curtas se tornaram diálogos mais longos, e ambos começaram a descobrir afinidades inesperadas. Rafael, que raramente falava de si, começou a revelar fragmentos de sua vida. A pressão de carregar um império nos lombros, o vazio que sentia mesmo rodeado de luxo, o peso da timidez que o afastava das pessoas. Isabela, por outro lado, compartilhava sua luta diária, a responsabilidade precoce de ser o alicerce da família, a esperança em transformar vidas através da educação. Havia uma conexão ali, uma ponte invisível que unia mundos tão distantes, mas nenhum dos dois ousava admitir o que começava a nascer. A sociedade, no entanto, nunca deixa de observar. Logo, funcionários do projeto e pessoas ligadas à empresa de Rafael começaram a comentar sobre a proximidade entre o milionário e a professora humilde. Sussurros ganharam força, e nem todos viam aquilo com bons olhos. Para alguns, Isabela parecia uma ameaça, alguém que poderia querer se aproveitar da fortuna dele. Para outros, Rafael estava se expondo demais, arriscando sua imagem impecável. Isabela começou a sentir o peso dos olhares e comentários. Em sua simplicidade, não buscava nada além do bem das crianças e da própria família, mas as críticas a machucavam. Uma noite, ao chegar em casa, desabafou com a mãe. Não sei se devo continuar naquele projeto, mãe. As pessoas falam demais, como se eu tivesse algum interesse além do trabalho. A mãe, mesmo debilitada, segurou-lhe a mão com firmeza. Filha, o que falam não muda quem você é. Continue sendo você mesma. O tempo mostra a verdade. Enquanto isso, Rafael também começava a sentir a pressão. Em uma reunião com conselheiros da empresa, um deles insinuou que sua aproximação com pessoas fora do seu círculo poderia prejudicar a imagem da companhia. Rafael não respondeu, mas por dentro se revoltou. Pela primeira vez, percebeu como sua vida era vigiada, como se cada escolha fosse uma transação calculada. E, ironicamente, foi nesse incômodo que ele teve certeza. Não queria viver preso às expectativas de outros. A conexão com Isabela não era um cálculo, era real. O tempo foi passando e os encontros se tornaram cada vez mais intensos. Não havia declarações, não havia promessas, mas nos olhares, nos silêncios compartilhados, algo crescia. Rafael se pegava sorrindo sozinho ao lembrar de uma frase dela. Isabela, ao preparar as lições, distraía-se imaginando como seria vê-lo novamente. O clímax desse início aconteceu em uma tarde ensolarada, quando o projeto organizou uma apresentação das crianças. Pais, voluntários e representantes da empresa estavam presentes. Isabela conduzia os alunos com dedicação, enquanto Rafael, no meio da plateia, observava em silêncio. Quando as crianças terminaram a apresentação, correram até Isabela, abraçando-a com alegria. A cena emocionou a todos, mas em Rafael provocou algo mais profundo. Pela primeira vez, sentiu inveja daquelas crianças. Inveja do carinho e da proximidade que elas tinham com ela. Naquele instante, entendeu que não queria mais apenas observar. Queria ser parte da vida dela. Após o evento, encontrou-a nos bastidores. Nervoso, procurava palavras, mas o coração parecia gritar mais alto que a razão. Isabela, eu não sei como dizer isso, mas... Hesitou, olhando-a nos olhos. Ela esperava, com o coração acelerado, mas ao mesmo tempo temerosa. Mas... perguntou suavemente. Mas... acho que preciso estar mais perto de você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela, surpresa, não sabia o que responder. Sentia algo, sim, mas tinha medo. Medo das diferenças, medo dos comentários, medo de perder o pouco equilíbrio que mantinha sua vida.
E foi justamente esse medo que a fez recuar. Rafael, nós somos de mundos diferentes. Não sei se isso é possível. As palavras dela o atingiram como uma lâmina, mas ao mesmo tempo despertaram nele uma determinação que nunca sentira antes. Pela primeira vez, Rafael sabia exatamente o que queria e não estava disposto a desistir facilmente. O jogo entre destino e escolhas estava apenas começando. Os dias seguintes trouxeram uma mistura de expectativa e receio para ambos. Rafael começou a encontrar pequenos pretextos para aparecer no projeto social, mesmo quando não precisava. A timidez ainda o travava, mas havia algo maior em jogo. O desejo de se aproximar de Isabela, de fazer parte daquele universo tão diferente do seu, mesmo que o orgulho e a insegurança insistissem em resistir. Isabela, por outro lado, sentia-se dividida. Cada encontro despertava sentimentos que não podia ignorar, mas também lembrava-se das responsabilidades com a família. O bairro pobre onde vivia, as contas a pagar, a mãe doente, o irmão pequeno, tudo pesava na consciência dela. E ainda havia o medo de se machucar, de se colocar vulnerável diante de alguém tão distante de seu mundo. Certo dia, Rafael encontrou uma oportunidade inesperada de se aproximar. A escola organizava uma feira cultural para arrecadar fundos para novos materiais, e ele foi convidado como patrocinador. Chegou cedo, vestido de maneira discreta, ainda nervoso, mas decidido a ficar perto dela. Observava cada gesto, cada palavra de Isabela com as crianças, sentindo-se atraído por uma energia que não compreendia completamente. "Posso ajudá-la com os preparativos?" perguntou finalmente quando ela carregava caixas de livros e materiais. Isabela olhou para ele surpresa, mas ao ver a sinceridade nos olhos dele, decidiu aceitar a ajuda. Trabalharam lado a lado, organizando mesas, distribuindo cartazes e montando apresentações. Entre risadas nervosas e olhares rápidos, algo invisível crescia. Mas o ambiente também era propício para intrigas. Alguns voluntários começaram a comentar sobre a aproximação deles, e nem todos reagiam bem. "Ela não vai durar muito perto dele", murmurava uma das coordenadoras, insinuando interesses. "É bom tomar cuidado, gente, nem tudo que parece é", outro sussurrava, tentando alertar sobre a diferença social. Isabela ouvia de longe e sentiu o coração apertar. Rafael, por sua vez, não entendia por que algumas pessoas precisavam interferir em sua vida pessoal. Ele sempre acreditara que sua posição o isolava, mas agora percebia que estar perto de Isabela significava enfrentar críticas, fofocas e julgamentos, e ainda assim ele estava disposto. Durante a feira, um incidente aproximou-os mais do que jamais poderiam imaginar. Tiago, irmão de Isabela, curioso, havia se afastado e acabado caindo de uma pequena escada improvisada para apresentações. Um grito de Isabela ecoou pelo pátio, e Rafael correu instintivamente. Chegando ao lado do menino, viu que Tiago chorava, com o joelho ralado. "Tá tudo bem, Tiago?" disse Rafael com a timidez ainda presente, mas agora diluída pela urgência. Isabela chegou ao lado, o coração acelerado. "Ele vai ficar bem", disse tentando controlar o medo que sentia. Rafael olhou para ela, notando a força, a coragem e o amor nos olhos da jovem. Algo se rompeu dentro dele naquele instante. Pela primeira vez, sentiu que não podia se manter afastado. E então, sem perceber, colocou a mão sobre a dela, num gesto que falava mais que palavras. O toque foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que Isabela sentisse um calor inesperado subir pelo corpo. Por um momento, os ruídos ao redor desapareceram. A feira, as crianças, os comentários, tudo sumiu. Apenas eles existiam naquele instante, conectados por algo que não precisavam explicar. Quando se separaram, ambos coraram. Rafael desviou o olhar, tentando controlar o nervosismo enquanto Isabela respirava fundo, lutando contra sentimentos que não podia ignorar. A tensão aumentava a cada instante, mas também crescia a curiosidade mútua, a vontade de se conhecer melhor. Naquele mesmo dia, a noite trouxe desafios inesperados. Isabela voltava para casa cansada e cheia de preocupações, quando percebeu sombras se aproximando de seu bairro. Eram conhecidos da vizinhança, mas com intenções curiosas.
Comentários sobre sua proximidade com Rafael começaram a chegar aos ouvidos dela, junto de insinuações sobre interesse financeiro. O coração de Isabela apertou. Sentia-se injustiçada, mas também sabia que nada poderia apagar a verdade sobre quem realmente era. Enquanto isso, Rafael retornava à mansão, inquieto. A sensação de estar incompleto crescia, e a lembrança do toque de Isabela persistia. Ele não sabia como agir, mas sabia que precisava vê-la novamente, mesmo que isso significasse enfrentar preconceitos e obstáculos. No dia seguinte, uma situação inesperada aproximou-os ainda mais. Rafael decidiu levar um grupo de voluntários para o bairro onde Isabela morava, a fim de entregar doações e ajudar a comunidade. A chegada dele causou surpresa. Ninguém esperava que o homem sério e tímido que todos conheciam aparecesse ali, em meio às casas simples e ruas estreitas. "Rafael Monteiro, o senhor está aqui?" disse uma vizinha, entre curiosa e desconfiada. "Estou", respondeu ele, mantendo a compostura, mas sentindo um frio na barriga. Isabela, ao vê-lo, não sabia se sorria ou ficava em silêncio. A presença dele ali significava muito, mas também criava tensão. Ele caminhou até ela, oferecendo ajuda com caixas e materiais, mostrando que sua timidez podia ser vencida por atitudes concretas. Enquanto trabalhavam lado a lado, uma chuva inesperada começou a cair. As pessoas correram para se abrigar, mas Rafael e Isabela permaneceram sob um pequeno toldo improvisado, ensopados, mas atentos às crianças que corriam e se protegiam. Foi naquele momento que algo mudou. Rafael, encarando-a, disse baixinho: "Isabela, eu não quero mais ficar distante. Sei que somos diferentes, mas eu quero estar com você." Isabela sentiu o coração disparar. O medo, a dúvida e a insegurança tentavam dominá-la, mas a sinceridade nos olhos dele era impossível de ignorar. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. A feira, barro, olhares curiosos, tudo sumiu. Apenas eles existiam naquele instante, conectados por algo que não precisavam explicar. Quando se separaram, ambos coraram. Rafael desviou o olhar, tentando controlar o nervosismo, enquanto Isabela respirava fundo, lutando contra sentimentos que não podia ignorar. A tensão aumentava a cada instante, mas também crescia a curiosidade mútua, a vontade de se conhecer melhor. Naquele mesmo dia, a noite trouxe desafios inesperados. Isabela voltava para casa, cansada e cheia de preocupações, quando percebeu sombras se aproximando de seu bairro. Eram conhecidos da vizinhança, mas com intenções curiosas. Comentários sobre sua proximidade com Rafael começaram a chegar aos ouvidos dela, junto de insinuações sobre interesse financeiro. O coração de Isabela apertou. Sentia-se injustiçada, mas também sabia que nada poderia apagar a verdade sobre quem realmente era. Enquanto isso, Rafael retornava à mansão, inquieto. A sensação de estar incompleto crescia, e a lembrança do toque de Isabela persistia. Ele não sabia como agir, mas sabia que precisava vê-la novamente, mesmo que isso significasse enfrentar preconceitos e obstáculos. No dia seguinte, uma situação inesperada aproximou-os ainda mais. Rafael decidiu levar um grupo de voluntários para o bairro onde Isabela morava, a fim de entregar doações e ajudar a comunidade. A chegada dele causou surpresa. Ninguém esperava que o homem sério e tímido que todos conheciam aparecesse ali, em meio às casas simples e ruas estreitas. "Rafael Monteiro, o senhor está aqui?" disse uma vizinha, entre curiosa e desconfiada. "Estou", respondeu ele, mantendo a compostura, mas sentindo um frio na barriga. Isabela, ao vê-lo, não sabia se sorria ou ficava em silêncio. A presença dele ali significava muito, mas também criava tensão. Ele caminhou até ela, oferecendo ajuda com caixas e materiais, mostrando que sua timidez podia ser vencida por atitudes concretas. Enquanto trabalhavam lado a lado, uma chuva inesperada começou a cair. As pessoas correram para se abrigar, mas Rafael e Isabela permaneceram sob um pequeno toldo improvisado, ensopados, mas atentos às crianças que corriam e se protegiam. Foi naquele momento que algo mudou. Rafael, encarando-a, disse baixinho: "Isabela, eu não quero mais ficar distante. Sei que somos diferentes, mas eu quero estar com você." Isabela sentiu o coração disparar.
O medo, a dúvida e a insegurança tentavam dominá-la, mas a sinceridade nos olhos dele era impossível de ignorar. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. Chuva, barro, olhares curiosos. Apenas eles existiam. Rafael, disse ela com a voz trêmula, eu também sinto algo, mas é complicado. Minha vida não é fácil e não quero que você se magoe. Não me importa o que digam, Isabela. Quero estar aqui, perto de você e enfrentar qualquer dificuldade. Disse ele firme, mas ainda com aquela timidez que o tornava humano. A proximidade inesperada, o calor da chuva e o silêncio do bairro pobre transformaram-se em um momento que ambos jamais esqueceriam. Ali, sob o mesmo teto invisível de compromisso e curiosidade, nasceu algo que nenhum deles podia explicar completamente, mas que sentiam profundamente. Porém, como toda história marcada por diferenças sociais e emoções intensas, obstáculos surgiriam rapidamente. Comentários maldosos começaram a circular. Vizinhos questionavam a presença do milionário no bairro pobre, e a atenção da mídia, ainda que pequena, começou a notar a aproximação. A pressão externa aumentava, mas o sentimento entre Isabela e Rafael crescia. Naquela noite, enquanto Isabela cuidava da mãe e do irmão, lembrava-se do rosto dele, da forma como a olhou, do calor do toque. Rafael, sozinho na mansão, encarava a lua refletida na piscina, pensando em como aquele encontro mudara sua vida. Pela primeira vez, ele sabia o que queria, e estava determinado a lutar por aquilo, mesmo que o mundo inteiro tentasse convencê-lo do contrário. O destino, que já havia unido aqueles dois caminhos tão distintos, continuava a jogar peças imprevisíveis no tabuleiro. E eles, mesmo sem saber, estavam prestes a descobrir que o amor verdadeiro exige coragem, paciência e uma disposição infinita para enfrentar obstáculos que nenhum dinheiro poderia superar. A semana seguinte começou com uma tensão silenciosa. Isabela sentia-se observada em cada passo que dava. Pequenos cochichos entre vizinhos, olhares desconfiados de pessoas da comunidade e até comentários maldosos de colegas do projeto social começavam a criar um peso invisível em seus ombros. Rafael, embora alheio à maioria dessas críticas, sentia a própria ansiedade aumentar. Sua timidez, agora entrelaçada com o sentimento crescente por Isabela, fazia com que cada decisão parecesse complicada demais. Ele queria estar próximo dela, mas temia que qualquer movimento pudesse afastá-la, ou pior, que ela se magoasse com os rumores que circulavam. No projeto, as crianças começaram a notar a mudança de comportamento de Isabela. Ela, que antes sorria facilmente, agora mantinha um semblante mais sério, absorvendo o peso do julgamento alheio. Quando Rafael apareceu para ajudar na organização de atividades, os olhos dela se iluminaram por um instante, mas o medo de se deixar levar ainda falava mais alto. "Precisa de ajuda com isso?" perguntou Rafael, tentando quebrar a tensão, mas percebendo que qualquer aproximação parecia carregada de complicações. "Sim, mas não precisa se incomodar tanto por minha causa", respondeu ela, tentando disfarçar o alívio que sentia ao vê-lo ali. Enquanto organizavam o material, Rafael percebeu que a simples presença dele parecia confortá-la, mesmo que ela não admitisse. Cada gesto, cada sorriso tímido, fortalecia a conexão entre eles, mas a cidade tinha seus próprios planos. Certa tarde, ao retornar para casa, Isabela encontrou uma situação inesperada. Uma reportagem sobre o projeto social e a presença do milionário havia sido publicada em um jornal local. O texto insinuava interesses financeiros e levantava dúvidas sobre a aproximação entre Rafael e a jovem professora. O coração dela disparou e uma sensação de injustiça tomou conta. Como poderiam distorcer a verdade de forma tão cruel? Rafael, ao saber da publicação, sentiu um misto de raiva e preocupação. Pela primeira vez, sua posição social parecia mais um fardo do que uma vantagem. Ele precisava agir, mas sua timidez insistia em travá-lo. A decisão veio em um instante de coragem. Ele telefonou para Isabela, insistindo para encontrá-la pessoalmente.
Quando se encontraram, a chuva fina caía sobre o bairro pobre, mas desta vez não havia medo, apenas determinação. Rafael olhou nos olhos dela e disse: "Não ligue para o que escreveram. Sei quem você é, Isabela, e nada disso muda a verdade que vejo em você." Isabela sentiu o coração aquecer, mas as lágrimas surgiram sem aviso. A mistura de alívio e emoção era avassaladora. Pela primeira vez, Rafael não era apenas um milionário distante, ele se tornava alguém próximo, disposto a enfrentar qualquer barreira por ela. Começou Isabela, a voz embargada. "Não quero que se machuque por minha causa." "Não me machuco por você, me machuco por aqueles que tentam nos afastar, mas não vou desistir de você", respondeu Rafael, com firmeza, mas sem perder a suavidade que caracterizava sua timidez natural. A partir daquele dia, algo mudou profundamente. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, mesmo que discretamente, para evitar comentários maldosos. Cada encontro fortalecia o laço entre eles. Rafael, timidamente, começou a compartilhar detalhes de sua rotina na mansão, mostrando que, apesar do luxo, havia solidão e pressões que ninguém via. Isabela, por sua vez, mostrava os desafios da vida em seu bairro, revelando coragem, resiliência e amor pela família. O vínculo entre eles se tornou visível, mesmo sem declarações formais. Pequenos gestos, olhares e silêncios falavam mais que palavras. As crianças, especialmente Tiago, começaram a perceber que algo especial estava acontecendo. Ele, curioso e sensível, observava cada sorriso trocado entre os dois, como se entendesse a importância daquele laço. No entanto, a vida não permitia tranquilidade por muito tempo. Uma nova figura entrou em cena. Larissa, uma funcionária da empresa de Rafael, jovem, ambiciosa e com uma queda velada por ele. Ao perceber a proximidade entre Rafael e Isabela, começou a criar situações para semear dúvidas e ciúmes. Pequenos gestos, comentários estratégicos e olhares insinuantes foram suficientes para gerar tensão. Rafael, mesmo atento a tudo, começou a se sentir confuso. A timidez, somada à pressão de lidar com sentimentos fortes e inesperados, fazia com que ele hesitasse. Isabela, ao perceber a interferência de Larissa, sentiu um misto de raiva e insegurança. O medo de perder Rafael para alguém de seu círculo social aumentava. Certo dia, durante uma reunião no projeto, Larissa tentou colocar Isabela em uma situação constrangedora, questionando sua experiência e capacidade de liderar atividades com as crianças. Rafael, ao perceber, interveio, com firmeza. "Isabela sabe exatamente o que está fazendo, e eu confio nela", disse ele, encarando Larissa com firmeza. O gesto, embora simples, fez Isabela sentir-se protegida e valorizada. Pela primeira vez, percebeu que Rafael não apenas admirava sua dedicação, mas estava disposto a enfrentar qualquer desafio por ela. A partir desse episódio, a tensão deu lugar a um sentimento mais profundo. Rafael, ainda tímido, começou a se abrir emocionalmente. Isabela, por sua vez, sentiu-se mais segura, percebendo que diferenças sociais, comentários maldosos e obstáculos externos não seriam suficientes para quebrar o vínculo que crescia entre eles. E então, uma reviravolta inesperada aconteceu. Durante uma visita de Rafael ao bairro para entregar doações, uma criança do projeto desapareceu momentaneamente. O caos se instalou, e Rafael e Isabela correram juntos, desesperados, até encontrá-la em uma rua próxima, assustada, mas ilesa. O incidente os aproximou ainda mais. O medo, a urgência e a sensação de responsabilidade compartilhada criaram um laço impossível de ignorar. Naquele momento, Rafael percebeu que não podia mais esconder seus sentimentos. A timidez ainda existia, mas a força do vínculo com Isabela era maior. Ela, por sua vez, sentiu que poderia confiar nele completamente, não apenas como homem, mas como alguém que entendia a complexidade de sua vida e respeitava a sua simplicidade. Ao final da tarde, sentados em um banco próximo, encharcados pela chuva, Rafael segurou a mão dela, olhando profundamente em seus olhos. "Isabela, eu sei que somos de mundos diferentes, mas quero que saiba que não me importo com nada disso. Eu quero você ao meu lado, independentemente do que digam ou do que aconteça." As palavras, carregadas de sinceridade e coragem, tocaram profundamente Isabela. Pela primeira vez,
sentiu que poderia se permitir sentir, confiar e se entregar. Rafael, começou ela, emocionada. Eu também quero você. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Não havia pressa, não havia declarações grandiosas. Apenas dois corações que finalmente se reconheciam enfrentando diferenças, julgamentos e desafios, mas conectados por algo que nenhum obstáculo poderia apagar. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de ansiedade e esperança. Rafael e Isabela continuavam próximos, mas a presença de Larissa e os comentários maldosos ao redor deixavam a jovem alerta. Ela sentia que, apesar de todos os sinais de afeto e sinceridade de Rafael, ainda havia barreiras externas que precisariam ser enfrentadas. Certo dia, Rafael convidou Isabela para conhecer sua mansão. Ele sabia que poderia assustá-la, mostrar um mundo distante do seu, mas sentia que era importante compartilhar mais de sua vida, permitir que ela visse quem ele era realmente, além da timidez e da reserva. Isabela, hesitante, aceitou o convite, curiosa e ansiosa ao mesmo tempo. Ao chegar, a jovem ficou impressionada. Cada detalhe da mansão refletia a riqueza, mas também uma solidão que ela não esperava. Rafael, percebendo a surpresa nos olhos dela, disse: "Não é apenas luxo. Cada canto dessa casa é cheio de silêncio. É um lugar bonito, mas sozinho. Você muda isso." Isabela sentiu o peso das palavras. Pela primeira vez, compreendeu que a vida dele, embora cercada de conforto, era marcada por uma carência silenciosa, uma solidão que ninguém via. A conexão entre eles, até então sutil, agora se tornava inegável. Enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, conversando sobre a infância, desafios e sonhos, Larissa apareceu inesperadamente. Seu sorriso era falso, carregado de intenções. "Rafael, posso falar com você um instante?" disse ela, tentando criar distância entre ele e Isabela. Rafael, firme, respondeu: "Larissa, agora não. Estou ocupado." Mas a provocação da funcionária não terminou aí. Durante o jantar, ela insistiu em comentários sutis sobre as diferenças sociais entre Rafael e Isabela, tentando semear dívidas e constrangê-los. Isabela sentiu o desconforto aumentar, mas Rafael, mesmo tímido, interveio. "Isabela não precisa provar nada a ninguém, e eu confio nela", disse com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. O gesto fez com que Isabela percebesse que Rafael estava disposto a enfrentar qualquer barreira por ela. Pela primeira vez, sentiu-se protegida de verdade, compreendida e valorizada. Na mesma semana, uma situação inesperada uniu ainda mais os dois. Tiago, irmão de Isabela, precisou de atendimento médico urgente. Isabela, desesperada, não sabia como conseguir transporte rápido. Rafael, ao saber, correu para ajudá-la, garantindo que o menino chegasse ao hospital em segurança. Durante o trajeto, a tensão, o medo e a urgência criaram uma intimidade inesperada. Ela percebeu que podia confiar nele completamente, e ele, por sua vez, sentiu que seu sentimento por Isabela ultrapassava qualquer limite de timidez. No hospital, enquanto aguardavam notícias sobre Tiago, Rafael segurou a mão dela, silenciosamente, transmitindo apoio e conforto. A conexão entre eles se solidificava, baseada em confiança, cuidado e cumplicidade. Quando o médico informou que o menino estava bem, ambos suspiraram aliviados. Mas algo havia mudado. O medo compartilhado havia se transformado em um elo inquebrável. Nos dias seguintes, Isabela e Rafael passaram a enfrentar juntos não apenas desafios pessoais, mas também externos. Comentários maldosos, olhares de desconfiança e intrigas sociais tentavam afastá-los, mas cada obstáculo apenas fortalecia o vínculo. Eles aprenderam a rir juntos, a se apoiar em silêncio e a encontrar conforto no simples toque das mãos. Um evento marcou a virada definitiva. A escola onde Isabela trabalhava organizou uma apresentação cultural e Rafael foi convidado para participar. Durante o evento, Larissa tentou criar uma situação constrangedora, insinuando interesses financeiros e questionando a integridade de Isabela. O salão ficou tenso e todos os olhares se voltaram para o casal. Rafael, finalmente superando a timidez, levantou-se e, diante de todos, declarou:
Isabela é uma das pessoas mais honestas e dedicadas que conheço. Nada que digam muda o que sinto por ela e pelo que ela representa. O silêncio tomou conta do ambiente. Larissa ficou sem reação, envergonhada, enquanto Isabela sentiu lágrimas de alívio e emoção escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez, o mundo parecia alinhar-se com o que ambos sentiam: respeito, admiração e amor genuíno. Com o tempo, os encontros se tornaram mais frequentes e seguros. Rafael passou a acompanhar Isabela em sua rotina, conhecendo o bairro, a família dela e a realidade que ela enfrentava diariamente. Ele se impressionou com a coragem e resiliência de Isabela, admirando cada gesto de amor que ela oferecia à família. Isabela, por sua vez, conheceu mais profundamente a vida de Rafael. Descobriu que, apesar da timidez, ele era generoso, íntegro e capaz de grandes gestos de carinho e coragem. A admiração mútua transformou-se em amor verdadeiro, construído com paciência, respeito e compreensão. Certo dia, em um gesto de coragem definitiva, Rafael convidou Isabela para conhecer sua mansão em um jantar especial. Ele havia preparado tudo, desde flores até uma surpresa para ela, demonstrando que, apesar da timidez, era capaz de grandes demonstrações de afeto. Durante o jantar, entre risos e conversas sinceras, Rafael segurou a mão dela e disse: Isabela, você mudou minha vida. Não quero mais viver sozinho. Não quero mais esconder o que sinto. Quero você ao meu lado, para enfrentar tudo e todos juntos. Isabela, emocionada, respondeu com sinceridade: Rafael, eu também quero você. Sempre quis alguém que me compreendesse e me aceitasse por completo. O beijo que se seguiu não foi apenas um gesto de paixão, mas o encontro de duas almas que, apesar das diferenças, encontraram no outro um porto seguro. A timidez de Rafael e a coragem de Isabela se complementavam, criando uma relação baseada em confiança, cumplicidade e amor verdadeiro. Nos meses seguintes, a relação deles se fortaleceu ainda mais. Rafael passou a apoiar Isabela em projetos sociais, ajudando a melhorar a vida das crianças do bairro pobre. Isabela, por sua vez, passou a confiar completamente nele, compartilhando alegrias, dificuldades e sonhos. Juntos, enfrentaram críticas, fofocas e desafios, mas o amor que sentiam tornou-se a força que os guiava. Tiago e as outras crianças viam no casal um exemplo de união e dedicação. A inocência infantil percebeu o cuidado e a sinceridade que os adultos ofereciam, fortalecendo laços que iam além de qualquer convenção social. Finalmente, Rafael tomou uma decisão que simbolizava a consolidação do relacionamento. Em um jantar intimista, no jardim da mansão, sob as luzes suaves e o som da natureza, ele se ajoelhou diante de Isabela, segurando suas mãos e olhando profundamente em seus olhos. Isabela, você trouxe alegria, coragem e amor à minha vida. Quero que fique comigo, não apenas como minha companheira, mas como parte da minha família e da vida que eu quero construir. As lágrimas dela brilharam sobre a luz das velas. Com a voz embargada, respondeu: Sim, Rafael, quero estar ao seu lado enfrentando tudo e vivendo cada momento juntos. Naquele instante, o mundo pareceu parar. Não havia críticas, diferenças sociais ou mal-entendidos. Apenas dois corações que finalmente se reconheceram, unidos por amor, coragem e respeito mútuo. A partir daquele dia, Rafael e Isabela passaram a construir uma vida juntos, enfrentando desafios, celebrando vitórias e vivendo o amor de forma plena. O bairro pobre ganhou melhorias com os projetos sociais apoiados por Rafael, enquanto a mansão tornou-se um lar de alegria, risos e união. Tiago, junto das outras crianças, aprendeu o valor do carinho, do respeito e da dedicação. E Rafael, antes tímido e reservado, descobriu que a coragem não está em enfrentar o mundo sozinho, mas em permitir-se amar e ser amado. Isabela, a jovem de origem humilde, encontrou não apenas um amor verdadeiro, mas também um parceiro disposto a lutar por ela, por sua família e pelos valores que compartilhavam. Juntos, transformaram diferenças em pontes, preconceitos em compreensão e obstáculos em oportunidades de crescer lado a lado. E assim, a história se encerrou não com finais abruptos, mas com a certeza de que quando há amor genuíno,
paciência, coragem e respeito, qualquer barreira pode ser superada. Rafael e Isabela, unidos pelo destino e pela força dos sentimentos, encontraram finalmente a felicidade que tanto buscavam, provando que a verdadeira riqueza está no coração e na capacidade de se entregar ao amor sem reservas. Se você chegou até aqui, com certeza se emocionou com essa história. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe essa história para que mais pessoas também se emocionem. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a trazer histórias e nos fazem acreditar novamente no poder do amor.